Então, sobre o cone, como eu já falei, ele é um paralelo aí da pirâmide, vamos dizer assim, porém a base dele é um círculo. Então, os elementos, eu tenho um círculo que está sobre um plano, um ponto P, que vai ser o meu vértice, que está fora desse plano, e tem a superfície lateral, que é obtida ligando esse vértice a cada um dos pontos sobre essa circunferência, que são infinitos, né? E dá essa superfície aqui, o chapeuzinho de bruxa. Então eu tenho o eixo, igual no cilindro, o eixo é o que? Liga o vértice até o centro do meu círculo. Ele é reto quando esse eixo faz 90 graus com a base, ou seja, está em pezinho. Quando não for o caso, ele é chamado oblíquo, quando ele estiver inclinado. Então, nós tínhamos também as geratrizes lá no cilindro, nós temos aqui também no cone. O que é a geratriz de um cone? Aqui é importante você atentar a isso, porque ele vai ser representado pela letra G, a gente vai usar isso para fazer as contas, tá? Então, o que são as geratrizes? É ligado o vértice até um ponto sobre a circunferência, sobre o círculo aqui. Isso é a geratriz. Da mesma forma que o cilindro, eu posso pensar no cone como um sólido de revolução, ou um corpo de revolução, que ele pega um triângulo e giro aqui. Quando eu girar, o resultado disso visualmente vai ser esse objeto aqui, que é o nosso cone. As seções do cone. Eu tenho a seção transversal, que é aquele corte paralelo à base. Então vai dar sempre circunferências também, vai ser sempre círculos, mas agora vai diminuindo. Tem uma proporcionalidade aqui com a ideia de igualdade de triângulos, semelhança de triângulos. Nós vamos usar isso depois para fazer cone, para fazer tronco de cone, beleza? E nós temos também a importantíssima seção meridiana, que é passar um corte que passa pelo vértice e pelo centro do meu círculo. Quando eu faço esse corte, o resultado vai ser um triângulo. Aí aqui novamente, uma definição importantíssima, que é o cone equilátero. O que é o cone equilátero? É quando essa seção meridiana aqui é um triângulo equilátero. Ou seja, esse G aqui, que é a geratriz, lembra que a gente falou lá atrás, é exatamente o meu diâmetro, 2R. E a altura é a altura de um triângulo equilátero, que é R raiz de 3. Então, com essas informações, quando eu tiver um exercício que já vier com a informação, um cone equilátero, eu já sei, já tenho disponível essas informações aqui. A área de superfície do cone. Nós temos a base, que é um círculo. Se eu pegar esse cone aqui e fizer um corte, vai me dar um setor circular. E aí eu preciso fazer a área do setor circular. Deixa tá ali atrás, ó. Vamos discutir aí rapidamente. Então, área do setor. O que é a área do setor para você que ainda desconhece? A área do setor é um pedaço da circunferência, a área de um pedaço da circunferência. Então, aqui nós temos a circunferência inteira. Eu tenho o raio da circunferência aqui. E qual é a relação entre o setor e a área completa? O ângulo entre eles é o que vai dar essa relação. Porque para a circunferência inteira eu tenho um ângulo de 360, se eu pensar nessa reta aqui numa rotação. Agora, para o setor eu tenho um ângulo só de abertura que é uma parte de 360, não é ela completa. Então o que eu vou fazer? É regra de 3, simples assim. Para 360, que é a volta completa, eu tenho a área da circunferência, que é πr ao quadrado. E para alfa, para calcular essa vermelhinha, eu tenho x, mas eu vou colocar logo aqui a área do setor, que é a área que eu estou querendo. Então multipliquei cruzado, a vezes 360 é igual a alfa vezes πr ao quadrado. Esse 360 já passa dividindo, então a área do setor é alfa vezes πr ao quadrado sobre 360. Então agora que você já sabe a área do setor, ele também faz aqui a versão dele, tá?
é um quociente, a área do setor sobre a área total é o grau do setor sobre o grau da circunferência total. Então, a área do setor sobre πr ao quadrado, o grau do setor sobre o grau da circunferência total, que é 360. Ou podia ser em radiano também, que é 2π. E aí ele tem essas relações aqui dependendo do que você tiver em mãos, ok? Ele rearranja, faz todas as contas aqui, chega à conclusão que a área lateral é πr vezes a geratriz. E a área da base é πr ao quadrado. Então, a área total é πr geratriz mais raio, G mais R. Ok? Então, dá para você fazer essa construção aqui como um exercício de área de setor, vai lá, acha o G, acha o ângulo e faz todas as contas, ou você pode também se valer aqui dessa explicação que já está sendo feita aqui e ir direto à fórmulazinha aqui, πr G mais R. Exercícios. Aqui, o que eu tinha falado, o 19. A geratriz de um cone equilátero. Então, esse cone equilátero aqui já vai te... Quando ele falar isso, ele já vai te dar todas aquelas informações lá. Tá? Que a geratriz é igual ao diâmetro, a altura é R raiz de 3, beleza? Então, quando você vai olhar aqui, você fala, como é que eu vou fazer tudo isso se ele só me deu 4? Porque o fato dele ser equilátero, ele traz consigo aquelas informações. O volume é o mesmo da pirâmide. Base vezes altura sobre 3. A justificativa está em Cavalieri, tá vendo? Mesmo que aqui não seja circular, mas sobre aquela mesma justificativa eu posso pegar uma pirâmide semelhante, uma pirâmide que tenha a mesma área de base. Então, a conclusão é que eles vão ter o mesmo volume. Base vezes altura sobre 3. No nosso caso, é até mais fácil, porque a nossa base não é livre. Eu não tenho que ficar toda vez calculando, é um hexágono, é um quadrado, é um triângulo equilátero. Não, a nossa base é sempre a circunferência. Então, em vez de eu pensar um terço da área da base vezes a altura, é um terço de πr ao quadrado vezes a altura, porque o πr ao quadrado aqui vai ser fixo, vai ser constante. E ele faz considerações aqui, explicação para você consolidar mais o conceito. Os exercícios estão no mesmo padrão, tá vendo? Faz um cilindro e tira um cone, enfim, é o mesmo padrão. E aqui o tronco de cone é o mesmo princípio do tronco de pirâmide. Esses são sólidos semelhantes, ela toda é semelhante a um pedacinho dela. Então, quando eu quiser fazer volume, eu vou fazer o volume todo menos o volume da pequenininha. Então, eu vou ter o volume desse pedaço aqui que sobra, que é o tronco. O mesmo princípio para a área de superfície, beleza? Posso fazer a área de superfície dela toda, menos esse pedacinho aqui de cima. E aí eu consigo também obter o meu resultado. Eu posso rearranjar isso de modo a ter uma relação para não precisar ficar fazendo toda vez essa conta. E isso vai me gerar as seguintes fórmulas. A área lateral é π, a geratriz, que seria o apótema do meu tronco de pirâmide. Aqui ele vai ser substituído pela geratriz, raio maior mais o raio menor. Ok? Então, essa é a área lateral. Eu ainda estou pensando, de alguma forma, ainda tem alguma influência aí do trapézio, enfim, para poder estabelecer essas contas aqui, essa forma. E o volume? É o mesmo volume. É a altura sobre 3. Se eu botar esse π aqui para dentro, aqui, ó, πrzão é a área da base maior, πrzinho a área da base menor, πrzão vezes rzinho é o raiz quadrado da área maior vezes a área menor. No fundo é isso. Só que a minha área agora
ela tem uma fórmula específica, em vez de ela deixar aberto para ser qualquer figura, não. Eu sei que ela é um círculo. Então é até um exercício aí para você pegar a área do tronco de pirâmide e no lugar da área maior, da área menor lá, você coloca PRzão e PRzinho ao quadrado, né? Claro. Você vai verificar que a gente chega exatamente nisso aqui, é a mesma fórmula, beleza? Como eu falei no vídeo de resolução de exercício, ainda tem aquela ideia do trapézio, né? A base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Como eu estou em 3 dimensões, base maior, base menor vezes a altura sobre 3. Quase isso. Tem esse fatorzinho do meio aqui, que é um fatorzinho de correção. Beleza? Então essa... E aí o princípio de resolução de exercícios aqui é o mesmo, está relacionado com semelhança, tá, de triângulos. No fundo é tudo semelhança de triângulos. Essa é a parte de cone.